Eu acho que as minhas primeiras lembranças de arte vêm dos livros, assim, de gravuras de livros. Eu sempre fui um leitor compulsivo, desde criança, assim, eu gostava muito de livros. E gostava das gravuras também. Eu me lembro do Dom Quixote, ilustrado pelo Doré, como eu ficava viajando naquelas gravuras. Eu me lembro do Karl May, que eram umas histórias de faroeste que tinham ilustrações também. E eu gostava muito do Tesouro da Juventude, que tinha muitas ilustrações. Mas eu não pensava que aquilo era arte ainda, eu acho. Acho que eu fui pensar o que era... Bom, a música, certamente, né? Sempre gostei de música também, ouvia-se muita música na minha casa. E eu me lembro dos debates, assim, eu tenho irmãos que são um mais velho, 12 anos mais velho que eu, e 10 anos, e uma de 8 anos mais velha. Eu sou o quinto de uma família grande. E eu me lembro das discussões sobre Beatles e Rolling Stones, por exemplo, que os meus irmãos eram fãs dos Beatles e a gente gostava dos Rolling Stones, então se discutia muito. E me lembro dos festivais de música, das músicas brasileiras. Mas eu nunca pensei em trabalhar com nada relacionado com arte até ser adulto, assim. Eu entrei muito cedo, entrei com 17 anos na faculdade de medicina. E nesse momento, em Porto Alegre, no final dos anos 70, tinha um grupo de jovens fazendo o Super 8. E quando eu vi aqueles filmes, acho que foi o primeiro momento que eu entendi, porque eu gostava da coisa da imagem, do desenho, da pintura, e gostava de escrever também. Me pareciam que eram dois mundos separados. E o cinema foi um momento que eu vi que essas duas coisas se juntavam, né? Podia se contar histórias com imagens, né? E quando eu vi aqueles filmes, Deu Pra Ti nos 70, os primeiros filmes gaúchos em Super 8, é que eu resolvi assim, não, eu quero fazer isso. Comecei a ver muito cinema também. Tinha uma sala de cinema em Porto Alegre, cinema Bristol, que fazia ciclos de filmes. E eu via muitos filmes, ia ao cinema quase todo dia. E aí eu resolvi largar a faculdade de medicina e fazer artes plásticas e jornalismo. O jornalismo tinha uma cadeira de cinema, coisa mais próxima assim, e aí entrei no mundo do jornalismo, da TV. Eu comecei a partir da faculdade de jornalismo. Nós juntamos um grupo de estudantes da Faculdade Federal de Jornalismo em Porto Alegre, eram 8 estudantes, e apresentamos para a TVE um projeto de um programa da universidade feito pelos estudantes do jornalismo. Isso foi em 1982. A TVE de Porto Alegre, acho que era a última TV em preto e branco do mundo, era uma TV bem precária, assim, mas a gente fez um programa muito interessante chamado Kizumba, que era um programa semanal que tinha um tema único. A gente escolhia um assunto do programa e aí fazia sobre esse assunto várias abordagens, assim, por exemplo, Maio de 68 foi um dos programas. Então a gente pegava entrevistas, música, fazia clipe, debates e fazia também uma pequena ficção, um curta de 10 minutos sobre o tema. Então a gente toda semana fazia um programa sobre um assunto abordado de várias maneiras, assim. Foram as minhas primeiras experiências como dirigindo, escrevendo para atores, e foi com o programa Kizumba, isso foi em 82 em Porto Alegre. Em 89 eu fiz o meu primeiro filme solo, digamos assim, que eu dirigi sozinho e escrevi. Fiz o argumento também, que foi o Ilha das Flores. Aí o Ilha, ele me abriu caminhos para outras produções, ele ganhou vários festivais e tal, e eu fui convidado para fazer filmes para fora do Brasil. Era um momento muito difícil para o cinema brasileiro, que o Collor entrou e acabou com tudo, né? Então meus 2 filmes seguintes, A Matadeira e Essa Não É Sua Vida, foram feitos para TVs europeias. O Essa Não É Sua Vida para a TV inglesa, Channel 4, e A Matadeira para a ZDF, uma TV alemã. Continuei todo o tempo fazendo televisão ou publicidade. Teve um período de 86 a 90 que eu dirigi muitos comerciais de televisão, era o que eu vivia. Eu estava recém-casado, tinha um filho pequeno. E até 90,
final de 89, depois do Ilha, eu fui convidado para trabalhar na Globo, onde eu entrei como roteirista e diretor e onde eu estou até hoje fazendo coisas lá e fazendo cinema paralelamente. É sempre uma transposição, né? Eu fiz para a televisão mais de 30 adaptações. Eu sei esse número porque recentemente eu fui convidado para falar sobre cinema e literatura na Academia Brasileira de Letras e eu acabei fazendo uma lista de tudo que eu já tinha. E são 30 e poucos livros que eu adaptei ou para curta-metragem ou para séries de TV, especiais de televisão, muitos, né? E eu, revisando essa lista, percebi que cada um deles é diferente. Assim, não dá para dizer assim, é assim que se faz uma adaptação. Cada livro ele tem uma dificuldade de adaptação e tem coisas que lhe ajudam na adaptação e coisas que, enfim, depende do que está fazendo. Então tem autores que que já escrevem de uma maneira muito cinematográfica, digamos assim, visual, né? As coisas acontecem, tem muita imagem. Tem outros autores, por exemplo, um exemplo, Rubem Fonseca, o Agosto, uma minissérie que eu escrevi com o Giba Assis Brasil, baseado no livro do Rubem Fonseca. Parte dele foi filmado, inclusive, neste local, Quitandinha, onde estamos. Tinha cenas do cassino, que era aqui, né? E o Rubem Fonseca, talvez por ter sido roteirista, ou enfim, ele escreve de uma maneira muito visual, assim, a adaptação é mais simples. Claro, tem algumas dificuldades, mas enfim. Agora, outros autores, por exemplo, Machado de Assis, são muito difíceis de adaptar, porque o essencial da cena não é visível, não está acontecendo alguma coisa. Quando Bentinho e Capitu se encontram no jardim, eles seguram as mãos e ficam se olhando simplesmente, e a mãe chama e ele vai embora. O que acontece é isso. Ele desce a escada, ela estava lá escrevendo o medalhão, e ela tapa, e eles se encontram, e ele fica envergonhado, ele vê que e a mãe chama e ele vai embora. Uma cena muito simples. Machado descreve isso em 4 páginas maravilhosas, de tudo que se passa na cabeça deles, né? Então isso é difícil de filmar. Então, cada livro, você tem que ver como adaptar. Esse filme, o meu último filme, Rasga Coração, é o primeiro longa-metragem que eu faço que é uma adaptação. Todos os meus outros longas são argumentos, roteiros originais meus, né? Mas cada livro tem uma dificuldade e tu tem que tratar com algum desrespeito para poder respeitar o essencial da obra. Não adianta querer fazer, talvez o meu primeiro filme temporal que eu falei, que era um filme adolescente, o que ele tem de pior, digamos assim, é que ele é extremamente fiel ao texto original do Veríssimo, que é ótimo de ler. Mas os diálogos, eles são literários um pouco, as pessoas não falam exatamente assim. E nós, muito jovens, sem querer mexer em nada, mantivemos exatamente como era. E eu hoje vendo o filme, não, obviamente a gente tinha que ter mexido um pouco naquilo. Gosto da imagem e gosto da palavra. Assim, eu gosto muito, acho que a palavra é a coisa mais poderosa que tem, né? Dizem que uma imagem vale por 1000 palavras, mas tente dizer isso sem usar palavras, como diz o Milor. A palavra é mais forte que a imagem, né? Mas as duas juntas, elas são poderosíssimas. Quando tu junta a imagem e a palavra, tu tem o melhor das duas coisas. E o cinema, ele é muito poderoso, porque ele tem tudo da palavra, ele tem a literatura, ele tem o teatro, ele tem a fotografia, ele tem a dança, ele tem a luz, ele tem a arquitetura, tudo. O cinema usa todas as coisas, de todas as artes, né? Então ele é muito sedutor, muito poderoso, assim. Então, talvez se eu soubesse desenhar realmente muito bem, eu fizesse quadrinhos, que eu adoro quadrinhos. Então, porque o quadrinho tem isso também, a imagem e a palavra ao mesmo tempo, né? Mas o cinema tem isso, assim, a força de uma palavra, a força de um silêncio, né? O cinema ama o silêncio, né? Assim, uma imagem com
som de um carrinho passando lá longe, isso cria um ambiente lá longe que a gente não está imaginando. Então o cinema é muito rico e muito poderoso, muito sedutor, assim, né? Então eu gosto de contar histórias, de qualquer jeito, né? No teatro, já fiz coisas no teatro também, gosto de escrever, mas o cinema talvez seja a forma mais poderosa de contar a história. O processo de criação de um filme, ele é quase como se eu tivesse duas profissões. Na verdade, eu tenho duas profissões. Eu sou roteirista e sou diretor também. Não muita gente faz as duas coisas. Tem muitos diretores, tem muitos roteiristas e tem alguns diretores que são roteiristas também. Eu sou roteirista e diretor. Então, quando eu sou roteirista, eu estou na minha casa, sentado sozinho, na frente de um teclado, escrevendo, né? E quando eu sou diretor, eu estou num set com uma equipe de 100 pessoas, acontecendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Então são duas profissões bem diferentes. O processo, para mim, ele começa com a escrita. Ele começa com uma anotação à mão, às vezes, um caderno, uma nota qualquer que é um ponto de partida de alguma coisa, uma observação que tu guarda, um personagem, uma cena, um ambiente, uma situação dramática, um conflito qualquer, que tu diz, olha, isso aqui é uma coisa a ser compartilhada, né? Porque o cinema, qualquer coisa que tu, relacionada com arte, é sempre uma coisa de compartilhar com os outros, não é para ti, né? Tu faz para dividir com as pessoas. Então tu pensa assim, bom, isso aqui eu gostaria de contar para alguém, mostrar para alguém, ou porque me incomoda, ou porque me diverte, ou porque me emociona. Então eu anoto aquilo, isso aqui daria uma boa história, né? Mas eu também acho que cada projeto ele tem um início, enfim, eu fiz um documentário, que foi meu filme anterior, antes do Rasga, que chama Quem é Primavera das Neves, que é um documentário sobre uma tradutora portuguesa, poetisa portuguesa, que eu me interessei por ela a partir do nome dela. Ela se chamava Primavera das Neves. E quando eu vi esse nome, Primavera das Neves, eu me interessei quem é essa pessoa. Eu fui pesquisar quem era, tal, fui atrás dela e fui descobrindo a vida dela, enfim. E achei que chegou um ponto que valia um filme. Mas o ponto de partida foi a estranheza poética desse nome, né? Já se eu penso no Homem Copiava, por exemplo, é um filme que eu fiquei quase um ano escrevendo só um personagem, o personagem do André. Eu só escrevia coisas que eu imaginava que ele estava pensando a partir de um personagem que era um rapaz que trabalhava na casa de cinema, que era André, e que uma das coisas que ele fazia era o xerox. E ele ficava tirando cópia ali, e eu fiquei pensando naquele operador que fica lendo as coisas aos pedaços, assim, ele lê muito rapidamente alguma coisa, né? E eu achei que esse personagem ele era um pouco representativo da nossa época, assim, que a gente sabe bem pouquinho sobre muita coisa, né? A gente entra na internet, fica em média 8 segundos em cada página e vai mudando, então a gente sabe um pouquinho, mas não sabe muito. Então esse cara que sabe as coisas aos pedaços, a cabeça dele, ele é quase esquizofrênico, assim, ele junta as coisas, mas ele não sabe exatamente o fim. Isso ficou meio simbolizado num soneto, porque um soneto é um poema de 14 versos, que o último verso explica o soneto, então ele lê 13 versos, mas não lê o último, então ficou faltando a chave do soneto, enfim. E aí comecei a escrever esse personagem e pensei que ele podia ser salvo dessa esquizofrenia, dessa loucura total, pelo olhar estruturante do amor de alguém que olha para ele e olha no rosto dele e tal. E aí eu disse, bom, então quem é essa menina? E aí que eu comecei a escrever a história do André com a Sílvia. Então o filme nasceu de um personagem e o resto foi montado assim. Saneamento básico. Eu estava num festival de cinema de Santa Maria quando o governo criou um projeto chamado Todos os Brasis, uma coisa assim. Até vim a Petrópolis para fazer uma reportagem sobre um rapaz que fez um filme aqui. E era um projeto de financiamento de filmes para cidades de até 20 mil habitantes. O pessoal de Santa Maria disse, pô, mas nós vamos ter que nos mudar para uma cidadezinha mínima, porque é bem pequena. Eu pensei assim, imagina uma cidadezinha aqui, mínima, que nunca pensou em fazer cinema na vida, e de repente os caras têm uma grana por cima, mas eles nem querem fazer cinema, eles querem fazer outra coisa.
E aí comecei a escrever. Eu estava também, agora estou pensando nisso, me lembrando, eu estava muito obcecado pelo Shakespeare. Eu sou muito obcecado, sou ainda, mas teve uma época que eu não fazia outra coisa praticamente, eu só lia Shakespeare o tempo inteiro e o homem copiava, é muito influenciado por Shakespeare, tem várias coisas de Hamlet ali, enfim. E aí eu disse assim, não, mas não é possível, eu tenho que sair disso um pouco. E aí resolvi estudar o teatro antes do Shakespeare, o que vinha antes, assim. E aí fui estudar comédia dell'arte, que eu não conhecia muito, assim. E aí fui estudar comédia dell'arte e aqueles personagens da comédia dell'arte são os personagens do Saneamento Básico, exatamente. Todos eles, assim, né, os dois, um velho de Bolonha, um velho de Veneza, que é o Paulo José e o Tonico, a mulher que quer mostrar para o pai que ela pode ser o filho que ele não teve, o Joaquim, que é o cara, o servidor de dois patrões que fica correndo entre a mulher e o patrão. Enfim, então o Saneamento Básico tem essa ideia que surgiu dessa coisa real, mas ao mesmo tempo uma brincadeira de usar os personagens da comédia dell'arte para contar essa história numa comunidade italiana, não à toa, o filme é todo italiano, músicas italianas e tal. Então acho que cada filme tem uma origem assim, né, diferente. Pare de dizer bobagens! Não há história para ler. É uma carta privada. Padre ou patrão, isso redunda. Reverendíssimo ou não tem perna, tem boca e... sujo o assoalho! Que fragrância! Que essência! Que aroma! Que delícia! Minha santa paciência! Vai usar todo o idioma só pra adular a Belisa. Pra que reagir assim? A influência principal, certamente, são os livros. Eu sempre fui um leitor, gosto de ler e leio muito desde pequeno. Leio de tudo, tenho uma formação bem eclética, assim, né? E a partir dos 16, 17 anos, comecei a ver muitos filmes também. Então, o cinema, para mim, até 76, 77, era uma diversão de fim de semana. Eu não sabia que existia o diretor. A gente ia no cinema, assim, vamos ver o filme do ator tal, ou vamos no cinema Hits, que era perto de casa e tal. E em 76, 77, quando eu entrei na faculdade, 77 eu acho, eu comecei a frequentar um cineclube, que era o Bristol, que era um cinema que fazia ciclos de filmes. Eu até conheci muito, depois fiquei amigo do Romeu Grimaldi, que era o programador, trabalhamos juntos até. E ele fazia assim, ciclo Antonioni, ciclo Visconti, ciclo Billy Wilder, Alain Resnais, Godard, todos esses caras eu via assim, eu nunca tinha visto um filme do Alain Resnais e de repente eu vi 5 numa semana, um terço. E aí de repente eu percebi que o cinema, que para mim era uma coisa Hollywood, assim, existiam muitas outras maneiras de fazer cinema, muitos outros tipos de cinema, né? E essa profusão de filmes certamente me influenciou. Eu até reconheço alguns tipos de filmes, assim como os filmes do Ettore Scola, por exemplo, os filmes do René, Meu Tio na América, Nós que Nos Amávamos Tanto, filmes que marcaram muito, assim, o realismo italiano. Alguma coisa do cinema brasileiro, eu também comecei a ver cinema novo na época, bem atrasado, mas enfim, fui ver Glauber, Nelson. E eu acho que essa salada toda, todo o tempo com a televisão, porque eu nasci em 59, com a televisão, né? A televisão em Porto Alegre começou exatamente em 59, então eu sempre assisti TV. Então acho que a televisão, o cinema, os livros, essa mistureba toda, acabaram me influenciando muito, né? Certamente. O Dia em que Dorival Encarou a Guarda foi um filme de 86, que é um curta, né? E a gente foi para o Festival de Cuba com ele. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil a trabalho, assim,
e levando um filme para um festival. Assim, a gente estava pensando assim, será que eu vou poder viver disso um dia? Sei lá. E aí a gente foi para o Festival de Havana com o Dorival. Chegando lá, nós descobrimos que o festival não tinha prêmio para curta, só tinha prêmio para longa. E nós ficamos muito frustrados, já estávamos lá, mas enfim, tá, tudo bem, vamos participar do festival e tal, enfim. 20 dias em Cuba. Isso antes do Brasil ter relações diplomáticas com Cuba, então a gente tinha que ir pelo Panamá, era uma confusão. Chegou no dia da entrega do prêmio, a gente estava lá no Cine Teatro Karl Marx, negócio de 4.000 lugares, lotado completamente. Estavam presentes Gabriel Garcia Marques, Jorge Amado, o próprio Fidel Castro, uma mesa incrível lá, todo mundo. E aí eles chamam, o apresentador lá chama assim, chamamos para entregar o próximo prêmio, Francis Ford Coppola. E aí o Coppola entrou no palco e foi ovacionado, assim, todo mundo se levantou e aplaudiu, assim, porque ele é adorado em Cuba por causa do Chefão 2, né, que conta a história da Revolução e tal. Aí ele pegou um envelope, abriu o envelope e disse assim, o júri decidiu criar um prêmio para curta-metragem. E o premiado é o dia em que Dorival... Então nós ficamos sabendo que o Coppola estava ali, que foi criado um prêmio e que nós ganhamos o prêmio. Então eu subi naquele palco, assim, meu Deus, eu subi num palco, num lugar daquele tamanho, enfim. Foi realmente um negócio muito emocionante, eu não sabia o que falar, eu fiquei na palco com o Coppola, eu não sabia o que dizer para ele, dizer, Poderoso Chefão é ótimo, viu, parabéns. Então esse momento foi um momento assim, talvez a gente possa viver disso um dia, fazer cinema. Tá? No outro dia já tinha gente querendo comprar o filme, enfim. O Ilha das Flores, no Festival de Gramado, foi um acontecimento, assim, quem estava lá até hoje comenta, assim, porque as pessoas começaram a aplaudir o filme e não paravam, e teve uma vertigem qualquer, assim. E o filme teve uma repercussão realmente incrível. Depois a gente foi para Berlim, onde o filme ganhou um festival lá também. Então o Ilha teve esses momentos, Berlim, Gramado. Acho que depois tem alguns momentos assim. Eu me lembro quando eu fui fazer o Ilha, gravar a locução do Ilha das Flores. Eu chamei o Paulo José para fazer, né? E o Paulo entrou no estúdio de som para gravar o áudio do texto que eu mandei para ele antes, ele ficou lendo um tempo e tal. E ele entrou no estúdio assim, tirou a camisa e deitou no chão do estúdio. Eu achei assim, uma coisa maluquice de artista, né? E ele estava assim, se inspirando, respirando, sei lá o que ele estava fazendo. E aí ele levantou para dar o texto e daí começou a gravar, assim, e eu entendi, eu acho um artista. Esse cara é um artista realmente. Assim, eu já conheci o Paulo, porque ele nos ajudava muito, é gaúcho no Rio, né? Nos hospedava, mas assim, nunca tinha trabalhado, dirigido um ator. Aí quando tu pega um ator assim, tu vê, nossa, esse cara aqui tem uma coisa aqui qualquer, né? Então esses momentos, o encontro com a Fernanda Montenegro também, uma atriz assim, absurda, né? Muitos bons momentos. Eu estou falando sempre de cinema, mas tem coisas de TV também, assim, eu acho que algumas coisas recentes, como Mr. Brown, por exemplo, que foi uma série que a gente ficou um tempão pensando em fazer, eu, Lázaro, a Thaís, eu tinha falado isso antes. Então fazer uma série no horário nobre da Globo, com personagens negros, empoderados, ricos, e, enfim, foi um negócio importante, assim. Eu mudei muito assim, minha relação com esse assunto e eu já fiz 12 filmes com protagonistas negros. Eu acho que esse assunto, desde o Dorival, Barbosa e outros, né? E eu acho que esse assunto é muito importante. É um assunto que é o grande assunto brasileiro, a escravidão, sabe? O nosso racismo. Isso não é falado, a gente não gosta de falar, é um assunto que as pessoas têm. E tem que falar, tem que reafirmar cada vez mais, assim, né? Então isso tem coisas importantes. A TV tem um negócio assim que tu recebe uns negócios assim. Eu me lembro de uma mãe que mandou uma foto de uma menina dizendo assim, minha filha, ela passava horas fazendo chapinha, alisando o cabelo, negra, ficava alisando o cabelo. E depois que ela começou a ver a Michelle no Brau, ela deixou o cabelo dela crescer, entendeu? O poder da TV, que atinge 30 milhões de pessoas, ele é muito... Outra coisa que eu me lembro de um e-mail que eu recebi de um rapaz de Goiânia, falando do Homem Copiava, que a primeira cena do Homem Copiava é o Lázaro, o personagem, o André, num supermercado,
ele vai pagar as contas e na hora e falta o dinheiro. Ele tem que tirar um negócio e tem uma fila atrás dele e ele não tem, tira isso, deixa aquilo, ele deixa cair uma moedinha e junta, enfim. E eu recebi um e-mail de um garoto dizendo assim, eu tenho tantos anos, eu sou negro, e tu não sabe quantas vezes eu fiquei numa fila de supermercado com um monte de branco atrás de mim, me vendo contar moeda para pagar uma cena. Entendeu? Então esse tipo de coisa que tu faz assim, tu nem sabe o que está fazendo e tá. Eu acho que o meu gênero preferido de cinema são as comédias tristes. É aquele filme, porque eu acho que é a melhor representação da vida. Eu acho que a vida não é só tragédia, não é só comédia. Quer dizer, aquele filme que é só palhaçada, só rir e esquece dele rapidamente, não é muito útil. Também só sofrimento, só dor, só sofrimento, também não é assim, né? A vida é engraçada e é triste também, ela é uma mistura das duas coisas. Então, o Sem Modéstia da Escola, do Visconti, do De Sica, do Billy Wilder, que talvez seja o meu diretor roteirista preferido, ele é triste, Chaplin, muito triste e muito engraçado também, né? Então, quando a gente consegue misturar as duas coisas, de fazer rir, fazer chorar, sofrer e pensar, misturar essas coisas todas, é o que eu mais gosto. O Rasga Coração, ele é uma comédia também, uma comédia musical, né? Mas também é um drama, né? E então acho que quando a gente mistura as duas coisas, o Chaplin dizia isso, né? E o Shakespeare dizia isso também, que é uma piada com uma ponta de tristeza, né? Eu me lembro quando a minha filha Alice, ela estava com 12 anos, eu acho, e ela gostava de ver filmes para chorar. Ela dizia, pai, eu quero filmes para chorar. Ela botava filme para chorar, né? E ela me pedia filmes para chorar, e eu ficava dando filme, enfim. E aí um dia eu dei O Garoto. E ela disse, mas o filme é mudo, como é que eu vou chorar num filme mudo? Eu disse, tu vai ver. Quando eu vi, ela dava aos prantos já. Então, é uma comédia, é muito engraçado, mas é muito triste também, né? Então, é o meu gênero preferido, é a mistura. O cinema, ele tem uma característica muito específica, que é uma arte coletiva. É a mais coletiva das artes. Não, todas as outras artes tu pode de alguma maneira fazer sozinho, até o teatro, que também é muito coletivo normalmente. Um ator sobe no palco e já está estabelecido o teatro, né? Tu pode escrever sozinho, tu pode fazer música sozinho, pode desenhar sozinho, mas cinema é uma coisa de grupo, né? Tu tem que ter uma galera, uma turma que está fazendo junto, né? Então, logo no começo, a gente fez uma produtora com algumas pessoas e juntando um grupo de atores, de amigos e tal. O meu primeiro filme, O Temporal, e sempre a dificuldade do primeiro filme é essa, é conseguir grana para fazer, né? Como é que tu consegue dinheiro para fazer o filme? E a história de como a gente conseguiu dinheiro para o Temporal é estranha, porque a gente foi a vários lugares e bancos e mostrava, e as pessoas nem entendiam, aqueles jovens com aquele pedaço de papel, assim, querendo fazer um curta-metragem, ficção, era um negócio meio estranho, né? E até um dia que a gente encontrou por uma indicação familiar, era tio de alguém, a gente foi parar na Ipiranga, refinaria de petróleo, uma reunião assim, e encontramos um empresário lá, que era o cara da comunicação da Ipiranga, e ele ficou com pena de nós, eu acho, não sei o que aconteceu. Ele começou a contar meio a vida dele, eu e o Zé Pedro na frente dele, ele começou a contar a vida dele, e ele disse uma coisa que eu nunca esqueci, disse assim, eu escrevi os discursos do Médici, mas sem conotações políticas. Eu disse, meu Deus, como é que alguém fazia os discursos do Médici? Mas aí, enfim, ele não sei se ele se sentiu meio culpado, o que aconteceu, e ele disse assim, tá, eu vou patrocinar esse filme de vocês aí. Nós como? Ele disse, sim, gostei, vou fazer. Nós saímos dali assim, festejando, comemorando e tal. E uns dias depois a gente voltou lá e já não era mais bem assim e tal, mas ele falou e tal. Aí nós pegamos ele pela palavra, assim, viemos para o Rio, fomos atrás dele, e ele, não, tudo bem. E a Ipiranga pagou o curta inteiro, assim, que era uma produção simples, mas enfim, era o que a gente precisava para fazer o filme, né? Então o primeiro foi assim, e o primeiro é sempre mais difícil, né? O segundo, o Dorival, a gente já conseguiu um patrocínio de uma outra empresa, tinha também um concurso de finalização da Embrafilme na época, que era a montagem do filme, e o Dorival foi assim também, mas era um filme simples, barato, assim, baratos, produções baratas, né?
Todos eles eram, né? O Barbosa era uma produção um pouquinho maior, mas o Ilha das Flores foi um filme baratíssimo, muito barato. E era a maneira que a gente conseguia de fazer, a gente viabilizava de alguma maneira. O Ilha das Flores, nós pagamos do bolso, a Casa de Cinema, aí já existia a Casa de Cinema de Porto Alegre, né? Aqui em 88, eram vários grupinhos pequenos, assim, de pequenas produtoras que existiam em Porto Alegre, eram produtoras meio de gaveta, assim, a gente tinha uma nota fiscal na casa da mãe, né? E aí, bom, vamos nos profissionalizar. A gente queria viver em Porto Alegre e fazer cinema sem sair de lá, porque todo mundo que ia fazer cinema vinha para o Rio ou para São Paulo, né? A gente não queria sair. Então a gente juntou 13 pessoas, 4 pequenas produtoras, num único espaço, que foi a Casa de Cinema de Porto Alegre, que fez agora 30 anos. E a partir dali conseguimos manter uma produção constante desde então. Tem a parceria da equipe, né? A Casa de Cinema e o grupo que trabalha, assim, a Nora, produtora de todos os meus filmes, o Giba, montador de todos os meus filmes, a Ana Azevedo, assistente, produtora, os fotógrafos, o Fiapo Bart, é o diretor de arte de quase todos, a Rosângela Cortinhas é a figurinista de quase todos. Então tem uma equipe que trabalha junto há 30 anos. Então a única vez que eu dirigi aqui no Rio, eu fazia uma série Comédias da Vida Privada, que eu dirigia lá alguns, mas eu vim aqui dirigir um. E eu cheguei aqui no Rio de Janeiro para dirigir com uma outra equipe e eu me senti ridículo. Assim, primeiro porque eu tinha que falar tudo, as pessoas não me conheciam, tal. Muito curioso, eu cheguei na Globo e fiz uma reunião. Eu me lembro que eu reuni toda a equipe no primeiro dia, assim, a primeira coisa, eu não grito. Eu falo baixo sempre, porque eu vi aqui na TV, todo mundo berra, as pessoas gritam. Eu disse, não sei, nunca gritei num set na minha vida, então eu falo bem baixinho. Mas é a mesma coisa que eu estou dizendo, só que é baixinho. E aí tive que reunir as pessoas todas, explicar como é que eu trabalhava, e eu me senti muito turista, assim, filmando. Eu achava assim, olha que lindo aquele Cristo naquele morro, mas enfim, todo mundo já tinha reparado isso. E eu, em Copacabana, eu filmei umas coisas meio óbvias. Quando tu conhece o lugar que tu filma, tu sabe a luz, o lugar mais interessante. Então, o cinema, eu me sinto um diretor com a minha equipe junto, assim, né? Então, essa parceria da equipe, né? Depois, em relação aos atores, nos primeiros filmes, eu me sentia um pouco desconfortável, eu achava assim, que o roteiro a melhor coisa era o roteiro, depois só piorava. Agora só piora, porque o cachorro late, chove, tinha uma árvore que eu não tinha escrito, coisas que acontecem. Mas aí eu fui aos poucos aprendendo que muitas vezes coisas bacanas surgem na filmagem, especialmente a partir do trabalho dos atores. Então eu comecei a ser mais parceiro dos atores, assim, e criar junto com eles e planejar todo possível antes, para poder chegar na hora e mudar, se quiser, inventar coisas, né? E eu faço sempre, a minha relação com os atores é sempre uma relação de parceria, eu faço o roteiro, eu nunca escrevi, isso é uma coisa curiosa. Vocês nunca vão ver em nenhum filme meu, já fiz o 12º longa, já fiz 13 curtas, vocês nunca vão ver escrito em lugar nenhum um filme de Jorge Furtado, nunca. Eu nunca escrevi isso, em lugar nenhum. Porque eu não acho que o filme é meu. Eu boto lá, roteiro e direção, Jorge. É isso que eu faço. O filme é da Nora, é do Giba, é de um monte de gente, entendeu? A parceria com os atores, depois que tu fica amigo dos atores, faz um filme, faz um trabalho e tal, a coisa flui para mim muito mais, assim, e cria-se muito melhor, né? A gente precisa conversar, viu? Conversar o quê? Não vou mudar de ideia. Você quer ficar o quê? No meio dessa baderna? Manifestação não é baderna, pai. Protesto é um direito. Greve é um direito do trabalhador. Greve é coisa de vagabundo. Pelo menos eu me importo. O mundo mudou! Tinha aí abertura política, anistia. Já existe até bebê de profeta. Bebê de profeta, coisa nenhuma! Quando tu vê o filme pronto, né?
Acho assim, quando o filme está pronto e bate na tela e tu vê. Uma coisa que eu gosto muito é quando as pessoas falam dentro do filme. É engraçado, tem uma cena no Rasga Coração, que eu estava no Rio agora numa sessão, e tem, enfim, não vou fazer spoiler aqui, mas tem uma cena no filme, e eu vi um cara do lado, perto de mim, e falou assim, ixi, lascou-se. Eu fiquei tentando entender o que ele tinha dito. Era um nordestino, certamente. Vixe, lascou-se, né? Se deu mal, né? Então ele falou, ele realmente estava falando com o filme, assim. Então ele estava rindo. Quando a pessoa ri, tem aquela piada que tu faz e as pessoas riem, ou aquele momento de silêncio, que fica todo mundo em silêncio no cinema. Esse momento é muito... Funcionou, né? Tu fica anos pensando uma coisa, e às vezes não funciona, às vezes também acontece, não funcionou, essa piada não funcionou, né? É interessante isso, mas quando alguém reage e comenta um negócio assim, minha vida era assim, isso aconteceu comigo. Eu me lembro quando o Doce de Mãe ganhou o Emmy de melhor série, né? E a gente foi para os Estados Unidos, lá para Nova York, para o prêmio. E era muito incrível, porque eram séries do mundo inteiro concorrendo. A série chinesa, assim, dos exércitos, os dragões, no palácio e tal. E Doce de Mãe foi filmado na minha casa, praticamente, no meu prédio. É uma coisa totalmente caseira, assim, né? Como produção, né? E ganhou o prêmio e tal. E o senhor, que é um senhor de idade, assim, já que era o presidente da academia lá, disse assim para Fernanda, disse assim, lembrei muito da minha mãe. Assim, todo mundo lembrando da sua própria mãe, porque a mãe é um negócio que todo mundo tem, a mãe é um negócio universal, né? Então esse negócio assim, a gente fez uma coisa em Porto Alegre, uma historinha lá, que tem um cara em Nova York que aquilo bateu com a mãe dele, né? Isso é legal. Eu acho que o cinema formou a minha vida, na verdade, assim, como espectador primeiro, né, vendo muitos filmes e vendo a diversidade dos filmes, assim. Eu acho que isso tem a melhor definição de cinema que eu conheço é do Abel Gance. Ele diz: o cinema é a música da luz. O cinema ele tem muito da música, ele é muito parecido com a música. Aliás, eu esqueci de citar nos poderes do cinema a música, né, que eu adoro e sempre boto muito nos filmes, porque a música, ela como o cinema, ela tem um ritmo, tem um andamento, tem uma duração, e quem estabelece a duração, o ritmo, é o autor, o espectador. Porque assim, tu pode pegar um livro, Hamlet, e tu pode ler numa tarde, ou tu pode ficar 6 meses lendo, ou 1 ano, ou a vida inteira. Mas o filme Hamlet tem 2 horas e 3 minutos para todos. Quem estabelece quanto tempo tu vai ficar olhando, ouvindo, é o autor. Assim, a música é a mesma coisa, né? Eu acho que o cinema, ele representa, como a música também, uma possibilidade de conhecer outros universos, outras pessoas, outros mundos, e através da arte, né? Porque dizem que a música, todas as artes aspiram à condição da música, que é a arte pura. Ela é totalmente... não tem explicação, né, a música. Por que a gente se emociona quando ouve? Por que isso é bonito, né? A gente não sabe, mas a gente sabe que é. E o cinema tem isso também, assim, uma cena, olha que linda essa cena, porque, sei lá, porque ela tem uma coisa meio da realidade, assim, que ele traz, né? Então, o cinema, ele me revelou, certamente, várias formas de ver o mundo, me formou. A gente esperava, assim, hoje não acontece muito isso, mas assim, qual é o próximo filme do Alain Resnais, qual é o próximo filme do Fellini, qual é o próximo filme do Héctor Scola, qual é o próximo filme... Ficava esperando, olha, o novo filme do Alain Resnais, tem que ver... E se espera, são autores vendo o mundo, assim, contando isso de uma maneira super divertida também, porque o cinema é divertido além de tudo, né? Eu acho que a literatura, talvez, ela vá mais fundo em todas as coisas, mas o cinema é muito sedutor, né? O Godard disse que foi um erro, né? O cinema foi um erro, mas eu não acho que foi um acerto. Muita coisa. Muitos amigos, muita gente que eu conheci, muitos lugares que eu conheci, certamente. Eu pude contar muitas histórias
tive retornos muito bons, assim, escuto gente dizendo, todo dia, assim, eu encontro num aeroporto, estou vendo sob pressão, morro de medo daquela cirurgia. Enfim, as pessoas te dizem coisas assim, porque isso é uma coisa interessante do nosso trabalho. Se tu é um engenheiro, um médico, ninguém comenta assim, muito boa a tua cirurgia de fígado ontem, apesar de ter sido fundamental, salvou a vida de alguém, né? Mas o nosso trabalho é todo público, tudo que a gente faz é público. Então as pessoas, todo mundo é técnico de futebol e todo mundo é crítico de cinema. Todo mundo, gostei, não gostei, gostei mais daquilo. Não gostei de tal coisa, comenta-se coisas incríveis. Eu me lembro que do Homem que Copiava tem uma cena de uma galinha, do Pedro Cardoso anda com uma galinha de um lado para o outro. Tinha sites na internet discutindo a galinha. Tinha o site A Galinha do Homem que Copiava. Era só pessoas discutindo por que tinha uma galinha ali. E várias teorias que eu nem tinha imaginado. Algumas eu nem tinha imaginado, enfim. Então isso é muito interessante, assim, né? E de fazer coisas que mexem de alguma maneira com a vida das pessoas, assim. O cinema brasileiro está num momento interessante de mudança, talvez, porque assim teve uma coisa, o cinema brasileiro já acabou praticamente, uma época não tinha, ele renasceu e recomeçou, e hoje nós temos mais de 200 filmes por ano, né? O que é interessante é a diversidade. Eu acho que tem filme de todo jeito, porque teve uma época que quer dizer assim, não gosto de cinema brasileiro. Hoje a pessoa que diz isso está falando besteira, porque ela não conhece, porque não é possível não gostar de nenhum filme, porque os filmes são muito diferentes. Teve uma época que não eram muito diferentes, eles eram meio, tinham umas coisas parecidas, tinha uma prateleira no videoclube que era nacional, né? Então os filmes brasileiros, assim, era um tipo de cinema, se fazia, e a partir de um momento começou a ter uma diversidade regional, temática, de todo jeito. Então tem filme de todo jeito, isso é muito bom, né? Nós estamos nos encaminhando para um momento muito novo, eu acho, que a gente está no meio de uma revolução e às vezes não é fácil de entender uma revolução quando está vivendo ela, no meio dela, né? Que é nós sofremos uma certa avalanche de informações e de imagens e de vídeos. Então assim, antes para ver um filme, precisava ver o cinema, te arrumava, a roupa, saía de casa, comprava balinha e tal, enfim, havia um ritual no cinema, assim. Aos poucos o vídeo, o DVD, agora no celular, tu pode ver qualquer filme a hora que tu quiser, do jeito que quiser, certo? Isso desvaloriza um pouco, desritualiza um pouco o ato de ver um filme, assim. E ao mesmo tempo essa profusão de filmes e de coisa e tal, me parece que o cinema pode se tornar, ou corre o risco de se tornar irrelevante. Para que precisa ter tanto filme? O que esses filmes estão dizendo? Por quê? Qual é a importância desses filmes para a cultura brasileira? Enfim. Então eu acho que a gente vai ter que meio que reaprender a fazer um cinema assim, que seja relevante, que seja assim, bom, por que o Jean-Claude Bernardet diz assim, não precisa fazer mais filme, já tem filme demais, a gente nem consegue ver os filmes que existem, para que a gente precisa fazer tanto filme novo, né? Porque existem assuntos novos, a gente tem que descobrir novas formas de ver as coisas, então a gente vai continuar aí, novas pessoas chegam querendo contar suas histórias, né? Mas a gente tem que pensar em coisas relevantes, assim, para que o cinema tenha uma importância, né? Estar aqui, eu acho que isso é talvez a coisa mais importante de tudo a fazer agora, assim, no mundo que vem pela frente aí, né? É formar a gente, é encontrar as pessoas de verdade, fora da bolha da internet, é ir nos lugares, é falar com as pessoas, é dar aula, é fazer palestra, é fazer debate, é se encontrar pessoalmente, né? O Chomsky disse isso há muito tempo, assim, quando começou a internet, ele disse assim, o projeto que eles têm para nós é um homem e uma tela, cada um na sua tela, né? E a gente tem que juntar várias pessoas na frente de uma tela, a gente tem que juntar as pessoas, assim, e se encontrar, e falar, e pensar, e fazer coisas, né? A avalanche de informações pode vir a criar um negócio que já estão chamando do infocalipse, né? O apocalipse da informação. Tu tem tanta informação que tu não tem informação nenhuma.
tu não sabe nada o que é verdade, tu não tem mais como saber o que é real, o que não é, de tanta informação que tu tem, né? Então a gente tem que talvez baixar, voltar um pouco para trás, assim, recuar um pouco e repensar um contato direto com as pessoas, formação de plateia, explicar como é que se faz cinema também, para que novas gerações pensem de maneira diferente e trazendo tudo que eles já aprenderam, porque os jovens nascem hoje, mas não sabem escrever, não sabem falar e tem um celular na mão e vendo imagens, né? Então, que geração é essa que nasceu já vendo imagens? Eu me lembro de um filho de um amigo com 2 anos de idade, pegou uma revista sobre a mesa e ele começou a fazer assim na revista, a foto, né? Para ver se a foto abria o papel, né? Porque ele já nasceu com telas assim, né? Que geração é essa que vai chegar? Que filmes eles vão fazer, né? Mas aí eu me lembro de uma história do Billy Wilder. O Billy Wilder, ele sonhava com roteiros. Ele sonhava com filmes e acordava de manhã e não lembrava. Ele disse, uma ideia ótima para uma cena, para um filme, mas não lembro, eu sonhei. Tá? E um amigo disse, não, bota um papelzinho do lado ali, na hora, e anota, né? Ele vai fazer isso, botou um caderninho, um lápis, assim, e um dia ele sonhou, acordou no meio da noite e lembrou do papel e pá, anotou e dormiu de novo, né? Aí quando ele acordou, ele pegou o papel para ver o que estava anotado, estava assim, rapaz se apaixona por moça. Essa era a grande ideia que ele tinha tido. Então, esse filme, Rapaz se apaixona por moça, ou Moça se apaixona por rapaz, ou Moça se apaixona por moça e rapaz por... Esse filme vai existir sempre, 1 milhão de vezes. As nossas histórias que a gente vai contar, os nossos medos, nossos desejos, vão ser sempre os mesmos, assim, e são cíclicos. A humanidade tem os mesmos sonhos em lugares muito diferentes, então a gente tem os mesmos medos da morte, a mesma vontade de amor e poder e segurança. E essas histórias vão ser contadas sempre, cada vez de uma maneira. Um sonho não realizado é ver o Brasil com educação, valorizando a educação, a cultura, saúde, as pessoas tendo o mínimo básico, não só o mínimo, mas mais que o mínimo, mas assim, condições melhores de vida para poder usufruir das coisas da vida, assim, né? Da cultura, de livros, de teatro, de cinema, de música, e não uma vida só que é meio sobrevivência, assim, né? O Brasil é o país mais injusto do planeta. Nenhum lugar tem uma desigualdade tão grande quanto a nossa, né? E isso se construiu, não é culpa de alguém agora, e é culpa de todo mundo. Assim, nós tivemos 350 anos de escravidão, na verdade de escravismo, porque é um sistema, não é uma coisa que nós vivemos disso. O país vive de ter escravos, né? O Joaquim Nabuco disse, o Brasil, a escravidão permanecerá por muito tempo como a marca nacional do Brasil, né? Então, essa abolição é um sonho não realizado, assim, que eu gostaria de ver o país sair disso um dia. Primeira vez, assim, com um futuro muito incerto para o Brasil, o que vai acontecer, né? As minhas expectativas são as piores possíveis, mas eu torço muito para dar certo, porque o sujeito está dentro do avião e torce para o piloto se ferrar, é um suicida, né? A gente tem que torcer para que tudo saia melhor, principalmente porque são as pessoas mais pobres e desassistidas que mais dependem do governo, né? Da saúde pública, da escola pública, do transporte público, da segurança pública. As pessoas mais necessitadas são as que mais sofrem se isso. Mas eu acho que a nossa função como artistas, criadores e tal, é fazer coisas, é cada vez mais fazer, continuar fazendo, não baixar a cabeça, não esmorecer, não se deprimir e juntar gente, fazer coisas como der para fazer, vai com o que tem. Não tem mais grana para fazer filme, então a gente pega uma câmerazinha, a gente filma ali, e a gente dá um jeito, a gente faz quadrinho, a gente escreve conto, a gente vai para a internet. A gente tem que continuar fazendo, porque
A cultura é o negócio mais durável que existe, né? Nós não sabemos mais como os egípcios falavam, mas a gente sabe a arquitetura deles, a pintura deles, a arte deles, a gente conhece. Nós não somos o Brasil desses políticos, nós somos o Brasil do Machado de Assis, do Cartola, do Caetano, do Chico, do Nelson Pereira dos Santos, né? Essas coisas vão ficar, então a gente tem que continuar fazendo.